Olá, galera, tudo bem? Vamos para o segundo módulo da nossa disciplina do Pro 20, não é? Que nós fizemos já o primeiro módulo para que a gente pudesse preparar para as avaliações. Então, estão chegando as avaliações, então torna-se necessário que a gente nos prepare de novo para esse processo avaliativo. Lembrando que a nossa disciplina é Direitos Humanos, Inclusão e Diversidade Social e Étnico-Racial. Ok? Bom, nesse segundo tópico, né, nós vamos ver o módulo 2 do material, nós vamos estudar então algumas referências relacionadas primeiro a direitos humanos, né, e o projeto político-pedagógico da escola, como isso é trabalhado. Então a gente tem que começar a pensar justamente nessa ideia de direitos humanos como sendo algo importante para a vida em sociedade, não é? Apesar do material se direcionar muito a essa ideia da escola como um espaço de construção democrática, a gente precisa começar a entender, né, que essa discussão sobre espaço, né, de construção democrática, ela acontece em todos os ambientes da nossa vida, seja na nossa vida pessoal, do nosso dia a dia, na nossa vida profissional. Também nós precisamos debater esses espaços, como isso é construído, principalmente, né, com ênfase a essa ideia de entender, né, o que a questão dos direitos humanos trazem para nós e que nós possamos fazer um entendimento mais profícuo, né? Um entendimento mais profundo dessas questões, né? Que a gente não fique naquela coisa muito superficial, né? De fazer um debate sobre direitos humanos, que direitos humanos é isso, que direitos humanos é aquilo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos seres humanos e como seres humanos nós precisamos ter direitos humanos, é óbvio isso, né? Quando foi escrito a ideia dos direitos humanos, principalmente na Declaração Universal dos Direitos dos Homens e pela Organização das Nações Unidas, foi colocado isso. Todo ser humano ele precisa ser respeitado diante da dignidade da pessoa humana, né? Como que a pessoa humana se representa dentro desse processo. Então, quando vocês estiverem lendo o material, se preocupem com isso, se preocupem em trazer exemplos do dia a dia, em olhar questionamentos, noticiários e várias questões que colocam essa questão dos direitos humanos, mas que também coloquem essas questões da democracia, de nós vivemos no Estado democrático de direito, como funciona essa nossa vivência no Estado democrático de direito também. Então, vamos pegar ali o conteúdo do material e transportar esse conteúdo do material para que a gente possa olhar para o mundo e ter uma visão muito mais equilibrada e acabada desse mundo, né? Para que a gente possa, de fato, atingir alguns objetivos específicos que o material nos coloca, que é entender um pouquinho a perspectiva histórica e a perspectiva dogmática quando se fala principalmente em direitos humanos, tá? Então, a primeira parte do material, ela começa a falar de direitos humanos e gestão democrática. Olha que legal. Quer dizer, como uma coisa está interrelacionada com a outra, não é? Ou seja, essa questão dos direitos humanos, elas são fundamentais, né, para que a gente faça uma análise da perspectiva histórica da própria humanidade, como os direitos devem ser compreendidos, essa ideia de que nós somos sujeitos de direitos, né? O homem é sujeito de direitos. Os deveres nós temos, eles chegam até nós, né? E como nós trabalhamos essa questão dos direitos e como os direitos são garantidos. Lembrando que essa questão dos direitos, elas são trabalhadas e elas chegam muito com uma ênfase muito grande para nós, principalmente a partir da Revolução Francesa, né, de 1789, quando a Revolução Francesa fala de liberdade, igualdade, fraternidade, ou seja, os homens devem ser livres, iguais e fraternos. E a gente até hoje fica discutindo até que ponto nós somos livres, até que ponto nós somos fraternos e até que ponto nós somos iguais. Iguais, quando eu falo, é perante a lei, não é? Ou seja, então nós precisamos disso, tá? Então nós precisamos discutir a questão da dignidade humana, dos direitos fundamentais, do Estado liberal de direito e do Estado social de direito. Olha, duas coisas, Estado liberal e Estado social. Então, o material ele faz uma ênfase discutindo isso. O que é o Estado liberal de direito? É um Estado cuja função estabelece manter direito. Porém, a ideia de que o Estado deve criar o direito à medida que deve também agir sobre os limites colocados por ele. Ou seja, é uma ideia de um Estado ali que emerge da expressão jurídica das doutrinas
jurídicas para colocar em vigência, né? Essa questão da liberdade, o que ela impera, do contrato social, né? Que o Rousseau falava. Então, nós temos esse processo de entendimento de como isso funciona, né? Então, e aí o material fala justamente desse Estado liberal de direito, e também vai falar do Estado Social de Direito, né? Ou seja, quando nós também temos uma outra avaliação de como esse Estado também pode ser capaz de oferecer situações de bem-estar social, que acontece especificamente pela vigência de políticas públicas, de políticas sociais, dos quais o Estado cria para que a gente possa aí atender as demandas daquilo que as pessoas exigem, né, que as pessoas necessitam no primeiro momento, tá? Então, é essa reflexão, né? Aí o material dá a sugestão para que vocês possam assistir um vídeo, que é a História dos Direitos Humanos, em 2013, tem lá o endereço do YouTube que está disponível para que vocês possam assistir, né? E em entendimento, né, um pouquinho do que a Constituição Federal do Brasil, que é considerada a Constituição Cidadã, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, ela diz para a gente a respeito, né, da questão democrática, de como nós temos que vivenciar, né? Só para a gente ter uma ideia, a Constituição Federal de 1988 é o principal marco jurídico na transição democrática e de institucionalização dos direitos humanos, né? Institui o Estado Democrático de Direito, definindo como seus fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, se a gente obedecesse a Constituição, teríamos que ter e deveríamos ter uma sociedade mais tolerante às diferenças, à diversidade, onde as pessoas pudessem entender que nós somos pessoas que agimos e temos diferenças, temos etnias diferentes e precisamos ser respeitados enquanto seres humanos e seres sociais. Por isso que é o princípio da dignidade humana que tem que ser colocado sempre na prática para que a gente possa oferecer essa linha de raciocínio, tá? Quem gosta de literatura também pode ler, né, o livro do Foucault, Michel Foucault, Vigiar e Punir, né, para entender como dentro da sociedade nós temos essa coisa da vigilância e da punição e como a gente trabalha esse processo punitivo e de vigilância dentro da sociedade. E aí o material vai discorrendo, dando exemplos também, né? Falando como a educação ela é um processo, né, de garantia, de libertar o homem, né, da sua condição de sujeito passivo, para que esse homem seja um sujeito mais crítico, mais ativo e que possa exercer a sua cidadania de forma plena, né? Ou seja, entender todo esse processo da formação de um sujeito de direitos. Essa é a grande foco do material. O que é ser um sujeito de direitos? É essa resposta que a gente precisa buscar e encontrar nesse material. Esse é o caminho que a gente vai trilhando aí dentro dessa perspectiva, tá certo? Então vamos analisando, olhando, ele vai trabalhando com as dimensões do projeto político-pedagógico, mas ele quer dar a ideia que todo. Por que ele trabalha com o projeto político-pedagógico? Porque ele dá a ideia que toda a preparação, que todo o processo que pode ser feito, não é? Para que as pessoas possam entender o que é um Estado democrático de direito, como que a educação pode contribuir. Isso parte de um projeto que tem que ter uma gestão democrática, que todo mundo tem que participar da elaboração desse projeto, para que a gente ouça e entenda todas as diferenças que ocorrem aí. Então, isso é fundamental para que vocês possam fazer essa reflexão. É fundamental para que vocês possam entender a vida, né, da polarização política da qual nós estamos vivendo, né, de não respeitar a democracia, a maioria, do debate sair do campo das ideias políticas para ir para o campo pessoal, a gente tem uma violência, né, exacerbada dentro do debate, dentro da vida e sociedade. Então tudo isso tem que ser pensado e repensado quando a gente pensa justamente essa ideia, né, de que as pessoas têm direitos de colocar as suas ideias, que as pessoas têm direito de questionar uma série de coisas, mas que isso também
não pode ser confundido como liberdade de expressão, né? Porque liberdade de expressão não é você atentar contra o outro, não é você ameaçar o outro e não é você deixar a vida do outro em perigo. Então, essas coisas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não caia na vala comum da superficialidade. Hoje se discute muito a questão de direitos humanos, a questão do Estado democrático de direito dentro de uma superficialidade, sem analisar, sem buscar conceitos teóricos que possam nos fortalecer para isso. E vocês, como profissionais, né, universitários, e aí pessoas que estão, né, se formando, buscando a profissionalização dentro de determinadas áreas do conhecimento, é necessário que vocês façam esse debate, é necessário que vocês tenham esse entendimento, porque vocês irão trabalhar com a população, irão trabalhar com o público, com uma demanda de pessoas que são necessárias para que vocês interajam com essas pessoas e entendam como isso é colocado e como isso é trabalhado. Na aula 2, né, desse módulo 2, o material ele sai um pouquinho dessa esfera, da questão dos direitos, né? Para falar também de direitos, mas de uma outra forma, que é a questão da cidadania e do meio ambiente, como essas coisas são trabalhadas e como elas são intercaladas também. Então vejam vocês, as coisas elas vão se intercalando, elas vão se complementando, né? Para eu falar de cidadania, eu tenho que falar de respeito ao outro, né? De buscar os meus direitos, de respeitar os direitos dos outros, e isso está atrelado às questões ambientais, né? A gente vê como que a questão ambiental ela está no centro de vários debates hoje. Então é necessário que a gente tenha esse discernimento, essa, esse questionamento dentro das nossas cabeças para que as coisas funcionem, tá? Então o material vai falando da nacionalidade, da questão dos direitos políticos também, porque isso envolve cidadania e como isso vai sendo colocado, faz uma definição de direitos políticos, falando que os direitos políticos é que permite ao cidadão a participação e a influência nas atividades de governo, nas atividades sociais, e aí, por fim, fala que a cidadania é a capacidade de tomar decisões importantes em comunidade e estar inserido. Ou seja, quando eu me torno um cidadão pleno, eu tenho discernimento, conhecimento necessário para que eu possa tomar decisões importantes dentro da comunidade da qual eu faço parte, né? Ou seja, de levar o debate, de fazer esse debate e de construir para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível para o bem-estar coletivo. Sempre pensando nisso, né? Não existe bem-estar individual se não existe bem-estar coletivo. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, nós precisamos ter esse processo, temos ter esse discernimento aí para que a gente possa entender melhor como as coisas funcionam dentro desse complexo, né? E quando o texto entra mesmo nas questões da cidadania e meio ambiente, ele coloca para a gente, né, que as questões contemporâneas elas nos colocam diante de novas formas de inclusão. Entre elas, existe a inclusão ambiental. A partir das várias mudanças das relações homem e natureza, evidencia uma preocupação cada vez mais recorrente em busca de um desenvolvimento equilibrado, que possibilite o uso racional dos recursos naturais, né? Ou seja, é a questão do desenvolvimento sustentável. É algo que começou, por exemplo, a ser discutido com maior ênfase da primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi feita em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Para vocês terem uma ideia, nesse momento se discutia desenvolvimento zero. Olha, nós já chegamos num ponto que a partir daqui nós vamos avançar mais, vamos ficar parado aqui, desenvolvimento zero. Agora, faça uma reflexão, feche os olhos e imagine. Imagine se a nossa vida estaria como a nossa vida estaria se nós tivéssemos parado no tempo há 50 anos atrás, né? 51 anos atrás, 1972. Olha a tecnologia que a gente está conversando pelas questões da virtualidade, a gente tem o real e o virtual, a gente tem smartphone, iPhone, notebook, computador, ou seja, como seria isso, se não
se o mundo tecnológico, se o desenvolvimento não ocorresse. Mas uma das propostas era que a gente ficasse parado lá. Não, aí chegou-se à conclusão que não era necessário que ficássemos parados, era necessário que a gente buscasse um equilíbrio. E até hoje a gente está tentando buscar esse equilíbrio, não é? Desse desenvolvimento sustentável, de pensar como que as coisas podem acontecer e a gente preservando todas as nossas origens. Então, olha só quantas reflexões a gente pode fazer ao ler esse trabalho, esse material. Então, façam dessa forma, né? E o mais importante, ao fazer essa leitura, é ver o quanto que isso tem peso importante na nossa vida e no nosso dia a dia, tá? E aí, todo momento, né, que vocês terminarem de fazer a leitura do material, faça uma reflexão, pense, olhe, busque exemplos do hoje, do dia a dia, de algo que vocês ouviram na vida pessoal de vocês, ou dentro do trabalho, ou até mesmo dentro da universidade ou os noticiários, nos sites de notícias, os quais vocês utilizam, às vezes, para poder, né, buscar informações. A gente vive uma sociedade de informações, nós estamos na revolução técnica informacional, ou seja, quem tem informações e consegue decodificar as informações tem poder de decisão. Né? Nós estamos falando aqui que a cidadania é ter poder de decisão dentro da sociedade da qual nós estamos inseridos. Então, tudo isso faz parte, né? Todo esse processo aí de entendimento, de preparação, faz parte da que a gente entenda o mundo do qual nós estamos inseridos. E aí essa disciplina vem justamente nos colocar diante da necessidade de que a gente faça uma série de reflexões. O que são os direitos humanos? O que é inclusão? O que é diversidade social? O que é diversidade étnico-racial? Assuntos hoje que estão na pauta do dia. Nós discutimos isso todos os dias, de uma forma muito específica, muito dinâmica, e cabe a todos os profissionais terem um entendimento disso. Né? Então façam as leituras pensando nisso. O quanto isso vai fornecer subsídios para que vocês possam debater temas importantes da atualidade. Isso está na ordem do dia. Temos que entender e debater isso com muita clareza, muito afinco e muita determinação. Então, ao ler o trabalho, reflitam e depois da reflexão, respondam ali, olha, como exercício de fixação, uma autoavaliação de aprendizagem que o trabalho oferece para vocês. Tem uma série de questões lá que vocês podem responder e ao responder essas questões, elas estarão ali ajudando a que vocês entendam todo esse processo de leitura que vocês fizeram, tá? Então, é isso, né? É mentalizar, é refletir e é trazer novos conhecimentos para o dia a dia pessoal e profissional de vocês, tá bom? Olha, quaisquer dúvidas, deixe lá no fórum, comentário, questões, no chat, puxe uma conversa, um debate, debata com os colegas para que a gente possa formar aí uma rede aí de formação importante para que vocês entendam isso. E mais uma vez, reforçando, responda o quiz, porque ele é importante, já que ele vale uma porcentagem importante da nota final de vocês. Um grande abraço e até a próxima e bons estudos!